Tudo o que você sabe, todas as figuras que você colecionou nos últimos 20 anos é por causa disso. Um boneco de ação. Homem-Aranha Clássico trouxe 10 figuras e revolucionou o hobby com entrevistas exclusivas dos bastidores. Vamos contar a história inesperada e cheia de reviravoltas de como essas figuras surgiram e explorar o legado duradouro dos bonecos de ação mais influentes dos tempos modernos. E aí pessoal, bem-vindos ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. É isso aí, esta é a figura original do Homem-Aranha Classics, aquela que mudou o hobby dos bonecos de ação para sempre. E vocês não vão acreditar em tudo o que eu descobri sobre essa figura. Vamos começar. Figuras de ação articuladas de 15 centímetros hoje são padrão no hobby, mas isso nem sempre foi assim. Os anos 80 foram dominados por figuras de 9,5 centímetros como as linhas Star Wars e Governo Imperial Joe, um verdadeiro herói americano. A empresa Toy Biz inovou ao adotar a escala de 12,5 centímetros e criar algumas das linhas de super-heróis mais diversas até então. Em 1994, insatisfeito com propostas corporativas para bonecos de ação de Spawn, Todd McFarlane fundou sua própria empresa de brinquedos. McFarlane Brinquedos. Estabeleceu um novo padrão em escultura e aplicação de pintura, além de aumentar a escala de 5 para 6 polegadas. A figura do Spawn 3 de 1997 ainda é uma verdadeira obra de arte. Mesmo com a articulação simples, os produtos da McFarlane Toys são extremamente influentes. Em 1997, a Toy Biz lançou linhas de 6 polegadas com escultura aprimorada, voltadas a colecionadores. Como este Homem de Ferro do Heroes Reborn, ou um dos meus bonecos de ação favoritos de todos os tempos, o Beta Ray Bill da linha Surfista Prateado. Embora fosse fácil dizer que Spider-Man Classics foi uma resposta direta ao que McFarlane estava fazendo, Jesse Falcão disse que havia outras motivações. Falcão, gerente de produto na Toy Biz, compartilhou comigo suas memórias sobre a criação dessa linha influente. Ele também contou uma ótima história sobre como entrou na indústria de brinquedos. E Chuck disse, ei, tem uma vaga para ser assistente do diretor criativo na Toy Biz. E eu, claro, conheci a Toy Biz, porque passei a maior parte da minha infância fazendo meus próprios brinquedos. E isso se tornou algo que faço pela vida toda. Então eu estava, literalmente na faculdade, eu saía e comprava, as novas figuras de ação da Marvel, da Toy Biz, como o Thor, e transformava em Beta Ray Bill. Isso era o que eu fazia no meu tempo livre. Na entrevista na Toy Biz, levei todas essas figuras personalizadas e coloquei na mesa. O diretor criativo, Ron McCartney, entrou e disse, oi, sou o Ron, foi você que fez essas? Eu disse sim. Ele falou, você está contratado. Que legal, né? Mesmo após 30 anos na indústria de brinquedos, Jesse continua fã de coração. Mas ele mencionou outra linha da Toy Biz que serviu de inspiração e que você não imaginaria. São brinquedos de Resident Evil. Eu tinha acabado de ganhar um PlayStation e comecei a jogar Resident Evil. Foi a primeira vez que fiquei com medo jogando um videogame. E eu pensei, isso é insano, isso é muito legal. Entramos em contato com a Capcom e conseguimos a licença de Resident Evil. Nós fizemos 2 grandes coleções de figuras de ação e, sinceramente, não acredito que conseguimos fazer isso. O pacote duplo de figuras de 5 polegadas custava $7. Na verdade, eram 3 ou 4 personagens, pois vinham 2 heróis e um monstro, tipo um cachorro raivoso. Era uma loucura acertar com um projétil que se dividia em 3 e tinha larvas. Não eram necessariamente os aspectos de terror da linha Resident Evil que foram levados para a linha clássica do Homem-Aranha. Era o valor, a ideia de quanto você podia colocar para o colecionador. Talvez a maior influência tenha sido o filme do Homem-Aranha do Sam Raimi que estava para sair. Jesse e sua chefe, Joanne McLaughlin, previam o sucesso do filme e adotaram uma estratégia interessante antes do lançamento. Joanne e eu sentamos e dissemos, estamos ganhando muito dinheiro com o Homem-Aranha em várias escalas. Vamos dar uma pausa em toda essa linha principal do Homem-Aranha, as figuras de 5 polegadas, as de 10 polegadas. Vamos simplesmente parar por um ano e o que vamos fazer é esgotar o mercado do Homem-Aranha. Quando lançarem os produtos do filme do Homem-Aranha, será um grande sucesso. Mas um ano sem brinquedos do Homem-Aranha nas prateleiras não é o melhor plano financeiro. Joana se virou para mim e disse, olha, você pode fazer algo que seja um pouco mais voltado para adultos do Homem-Aranha? Eu disse, ok, deixa eu pensar sobre isso. Acho que ela me disse isso antes de eu ir para a Comic Con e lá eu fiquei olhando ao redor. Vi uma empresa chamada Dragão.
e eles faziam essas figuras de ação em escala 1:6 ou de 12 polegadas, que eram hiperarticuladas, de forma bem rudimentar, do jeito que você vê a maioria das figuras modernas de lendas articularem. E eu disse, sabe de uma coisa? A fidelidade do movimento aqui é realmente fantástica. Comprei uma, estou no avião voltando, mexendo nela. Desenho no caderno e penso, sabe de uma coisa? Acho que você provavelmente poderia pegar isso, cortar o tamanho pela metade e ainda conseguir todo o mesmo movimento. Cheguei e pensei, isso deve ser o bife, preciso de purê de batatas e legumes. Notei que a parte de baixo da minha prateleira era reservada para figuras de ação em pé. Percebi que a parte de cima da prateleira antes da próxima estava totalmente vazia. E eu pensei, e se a gente fizesse um suporte com um pequeno orifício atrás, do jeito que uma moldura de quadro prende na parede com um tachinha? Assim daria para deixar o Homem-Aranha em pé e usar um braço articulado para colocá-lo lá em cima, ou alguns pinos para parecer que ele está subindo na parede. E eu disse, se for para colecionadores mesmo, pensei, vamos colocar uma história em quadrinhos ali. Se uma criança pegar, terá uma experiência. Você pode conhecer esse personagem, saber sobre ele e ter esse brinquedo articulado super legal. Foi assim que tudo surgiu. Assim as peças se encaixaram. Um artista rebelde revolucionou o mundo dos brinquedos e criou um novo padrão para figuras de colecionador adulto, que a Toy Biz depois superou. Ao adicionar articulação de nível de importação e aquele bom custo-benefício, agora eles só precisavam fabricá-los. Figuras do Homem-Aranha com alta articulação não eram exatamente uma novidade. Em 1992, a Toy Biz lançou essa figura na linha Marvel Super Heroes. Olha só esses rebites de metal nas articulações. 2 anos depois, veio essa beleza da série animada. Mesmo após 30 anos, essa figura segue firme. Mas Falcon tinha outra coisa em mente, a combinação definitiva de escultura e articulação. Então ele recorreu ao escultor veterano Steve Kills para tornar isso realidade. Eu era o Sr. Marvel desde acho que 91. Eu fazia cerca de 100 figuras por ano para a Toy Biz, principalmente dos X-Men. Esculpi o Homem-Aranha cerca de 15 vezes. Na época, a Dragon era como a Hot Toys hoje, as figuras mais legais para comprar. Esse foi o grande experimento, tentar toda essa articulação e ver até onde podíamos ir. É uma boa escolha usar o Homem-Aranha. Mas uma figura como o Homem-Aranha traz seu próprio conjunto único de desafios. Naquela época, esculpíamos tudo em argila e cera, fazendo esculturas em tamanho dobrado. No trabalho digital, a simetria já é considerada garantida por todos. Naquela época, era preciso fazer tudo no olho e manter o padrão de teia simétrico, pois se ficasse torto, o erro era percebido imediatamente. E então, sabe, esse era o verdadeiro desafio. Pegar o prisma do lápis de cor, desenhar na cera e garantir que ficasse simétrico. E depois ir lá e realmente entalhar aquilo depois. A expectativa por essas figuras era inédita. Elas foram destaque na capa da edição de janeiro de 2001 da Toy Fair, o que foi algo muito importante. Dentro, uma foto enorme detalhava os impressionantes 30 pontos de articulação. Vamos analisar isso. Você tem a parte superior do pescoço, a bola do pescoço inferior, ombros, cotovelo duplo articulado, corte no antebraço, articulação do punho, articulações dos dedos, corte no diafragma, corte na cintura, bola, quadris, corte na coxa, joelhos duplos, corte na panturrilha, articulação do tornozelo e, claro, articulação do dedo do pé. Agora que eu sei, é impressionante como a articulação é semelhante à da figura do dragão. Vamos dar uma olhada em cada uma das figuras da série 1, começando por aquela que é a base de tudo, o clássico Aranha Vermelho e Azul. Ela vinha embalada com uma cópia de O Espetacular Homem-Aranha 301, um clássico do início da carreira de Todd McFarlane. É realmente incrível ter isso de volta nas mãos, faz parecer que estamos em 2001 de novo. Eu tenho muita nostalgia por esse boneco, e acho que é fácil entender o motivo. Depois de tantos anos com bonecos do Homem-Aranha grandes e desajeitados, especialmente na linha animada, finalmente conseguimos um, com os músculos atléticos e finos. Foi assim que ele era desenhado nos anos 90 por Todd McFarlane, depois por Mark Bagley e o estilo artístico dali em diante. Então isso finalmente representou aquele Homem-Aranha atlético, magro e musculoso que nós queríamos há tanto tempo. E falando em representação, a máscara desse aqui é quase uma cópia perfeita de como o personagem parecia na edição 301, aquela que veio com essa figura. Isso retrata bem o início do Todd McFarlane, quando ele nem sempre finalizava a sua própria arte. Acho que Joseph Rubinstein fez a arte final daquela edição, mas funciona, tem um estilo mais limpo. Agora,
Você ouviu Steve falar sobre a necessidade da simetria das linhas da teia, e está perfeitamente feito aqui. E claro, todas essas linhas são esculpidas como teias. O preto veio de uma lavagem de tinta adicionada depois. Às vezes você percebe um pouco de vazamento, dá pra ver isso ao redor dos olhos aqui, mas no geral é uma lavagem de tinta incrivelmente limpa. Já falamos sobre a articulação, mas você não faz ideia de como isso aqui é bom de mexer na mão. Poder colocá-lo em todas aquelas poses do Homem-Aranha pela primeira vez. Você realmente tinha um boneco do Homem-Aranha que parecia o Homem-Aranha que pulava das páginas do seu gibi? Ah, muito bom. Há um motivo para este vídeo ser dedicado ao legado desse boneco, e espero que isso fique claro quando você ouvir. Essa base vem com o sinal de aranha que não foi utilizado o suficiente, o sinal do cinto que ele usava e projetava nos bandidos. Aqui, você pode ver ele sendo projetado na lateral de um prédio, dá pra ver os tijolos e até a janela por onde ele está subindo. E tem uma câmera tridimensional presa na teia na janela, para que Peter Parker possa tirar fotos de si mesmo para o Clarim Diário. Tanto cuidado foi colocado até mesmo nas bases, que há detalhes assim em cada uma delas. O maior traje alternativo da história dos quadrinhos, o traje preto do Homem-Aranha, vem em seguida e, claro, ele vem junto com o incrível Homem-Aranha 252, a edição em que o Aranha voltou para a Terra com seu novo traje das Guerras Secretas. O Homem-Aranha do traje preto é simplesmente quase perfeito. Agora, ele usa o corpo base do Aranha vermelho e azul, mas sem as linhas de teia entalhadas, deixando o visual mais liso na figura. Mas o que faltou em detalhes de escultura, eles compensaram na aplicação da pintura. Porque olha como essas linhas brancas estão bem definidas nesse traje preto, não tem nenhuma mancha em lugar nenhum, e quando se trata da cabeça. Você vai ouvir o nome Todd McFarlane várias vezes neste vídeo, mas essa não é uma cabeça dele para esse traje preto. É muito mais próxima da arte do Ron Frenz, que foi o artista da edição 252, aquela que veio junto com essa figura. É uma representação fiel da história recebida ao adquirir o pacote completo. Agora, existem algumas sutilezas aqui. Se você olhar de perto, pode ver que a figura não é totalmente preta. Há como se fosse uma camada azul clara por cima. Isso realmente destaca a musculatura e de forma muito sutil, acrescenta textura a essa figura. É só mais uma maneira pela qual Toy Biz se dedicou a todos os detalhes para tornar essas coisas absolutamente perfeitas. O Homem-Aranha de traje preto veio com outra base de escalada em parede da cidade. Aqui você tem, por exemplo, um cano de drenagem, tem o lugar onde você pode encaixar o suporte, também possui encaixes para pinos dos pés. Mas está incluso o simbionte subindo, prestes a dominar Peter Parker? Visual de ação incrível. E quando você coloca a figura equilibrada ali, dá para ver o simbionte se contorcendo, tentando alcançar sua presa. O brilhante Phil Ramirez esculpiu as duas últimas figuras, começando com o Homem-Aranha Monstro. O incrível Homem-Aranha 437 foi uma ótima escolha para acompanhar a figura, pois mostra Peter entre sua forma monstruosa e humana. Talvez o melhor trabalho de escultura de Phil Ramirez tenha sido reservado para a figura do Homem-Aranha Monstro. Primeiro de tudo, essa coisa é uma fera. Quero dizer, ela é absolutamente enorme. Ela provavelmente tem uns 23 centímetros de altura e possui ombros articulados com juntas esféricas em cada uma dessas 6 articulações. É absolutamente inacreditável e, claro, cada um desses membros é completamente diferente. Nenhum deles é idêntico, cada um foi esculpido de forma única, com os dois principais mostrando o traje rasgado do Homem-Aranha. Você pode ver os dedos saindo aqui, enquanto deste lado você tem os dedos. Mas ainda há a transformação no meio. Aqui os dedos já se juntam, ali ainda estão separados. Então isso até mesmo sutilmente captura a ação de Pedro sendo transformado em Homem-Aranha. E você vê isso nesse rosto que desse lado você tem aquele olho vermelho, enquanto aqui ainda é o rosto humano lutando de Pedro, tentando sair com esses tentáculos de aranha gigantescos que parecem estar te agarrando, vindo para frente agora. A extremidade inferior é bem limitada em termos de articulação. Está em uma pose quase esculpida. Isso certamente remete ao que ocorria com as figuras do McFarlane na época. Mas esses braços multiarticulados ainda trazem muito dessa ação dinâmica. No fundo, tudo se resume à escultura da peça. Quero dizer, ele até tem a máscara saindo dessa cabeça em transformação. É simplesmente uma das melhores figuras do Homem-Aranha já criadas. Mas por que parar por aí? Ele também vem, em termos de tamanho, com a maior base de todo o conjunto.
Essa cena do rio tem tanta coisa acontecendo. Seria perfeita pra, tipo, uma figura do homem-coisa. Tem, sabe, diferentes tipos de capim de pântano, tem todo tipo de pintura, tem uma cobra que está, tipo, parcialmente acima e parcialmente abaixo da superfície da água. Olha, você pode até ver as bolhas, onde à medida que o rio flui, está quebrando a tensão da água. Mas claro, a parte da água sai, e você consegue ver ainda mais detalhes embaixo, incluindo um esqueleto com o braço saindo e o crânio. É só que, sabe, tem um bicho gigante tipo um lagostim ou lagosta. Simplesmente uma quantidade inacreditável de trabalho foi colocada na base dessa figura. Finalizando, a primeira leva foi a figura do Venom mais monstruosa até agora. Venom Protetor Letal 6 é uma inclusão adequada, embora sem inspiração. Phil Ramirez foi o outro escultor principal dessa linha e já era conhecido por criar figuras monstruosas para a Toy Biz. E não poderia haver exemplo melhor do que este Venom. Esse foi realmente o primeiro boneco do Venom em transformação que a gente já tinha visto, e eles capricharam mesmo. Olha só como os tentáculos do simbionte estão subindo por essa perna. Ele ainda está descalço aqui, mas os tentáculos estão descendo. Eles estão girando em volta desse braço, saindo para essa mão alongada que está agarrando e se movendo agora. A articulação foi fundamental nessa linha e está presente nessas figuras. Sabe, articulações esféricas nos quadris e nos ombros não eram padrão ou comuns naquela época, então quando você adiciona isso com as articulações dos tornozelos e esses joelhos, isso na verdade nos deu muito mais flexibilidade do que estávamos acostumados. Em uma figura típica do Venom, mas essa aqui é toda sobre essa escultura de cabeça. Há uma cabeça do Ed Brock totalmente esculpida embaixo dessa máscara do Venom, subindo ao redor do topo, quase como um bico de pato com dentes. Você pode ver as estrias individuais, até mesmo consegue ver diferentes papilas gustativas nessa língua, enquanto ela se enrola ao redor do rosto sorridente, maníaco e totalmente pintado do Ed Brock. Isso é uma verdadeira obra de arte em escultura, simplesmente fenomenal. Olha o tamanho desses músculos das costas. Isso realmente dá vida à ameaça dessa figura. Peça absolutamente linda, com todos os detalhes também na base do Venom. Você recebe um guarda do cofre em escala, com o braço quebrado. Na verdade, pode até ter uma peça extra que estou esquecendo aqui. Mas você recebe esses arames farpados totalmente detalhados, ou sabe, vergalhões saindo de blocos de concreto. Aqui está o lugar para a base, tem dimensionalidade, tem peso. E sabe, ele está danificado. É que tem tanto detalhe colocado nisso. Até a pintura. Veja quantos tons diferentes foram usados nesta cena de dano. Isso veio com a nossa figura do Venom na primeira leva, que foi um sucesso esmagador. Bem, deixa eu deixar o Jesse contar isso pra vocês. Foi muito bom, as pessoas estavam famintas, não tivemos tempo. Nós rapidamente montamos outra linha, usando o máximo de ferramentas existentes que conseguimos. Então eles estavam de volta, na capa da edição seguinte da Toy Fair. Mas dessa vez, as imagens dentro da revista não pareciam exatamente com o produto final. De qualquer forma, a série 2 foi uma continuação digna, começando com uma versão do Homem-Aranha devastado pela batalha, claramente inspirada na história em quadrinhos incluída. Homem-Aranha de Todd McFarlane, edição 5. A segunda leva começou talvez com a versão mais fiel aos quadrinhos de todas as figuras desta lista. Este Homem-Aranha devastado pela batalha parece exatamente como ele estava na capa da história em quadrinhos incluída. Quero dizer, é impressionante como eles conseguiram realmente capturar a arte de Todd McFarlane com tantos detalhes precisos. Com o jeito que a máscara está rasgada, o cabelo dele está saindo pelo topo. Tem novas peças aqui nas pernas que permitem o rasgo e o desgaste ali embaixo. A ponto de até ter mãos novas, onde os dedos dele estão saindo das luvas, simplesmente sensacional. A parte do meio foi basicamente reutilizada porque, como dissemos, eles precisavam lançar essa segunda linha muito rapidamente. Ao adicionar poucas partes extras, surge uma figura totalmente nova. E quem fez todo esse dano? Você pode perguntar. Bem, a resposta está bem aqui na base com o lagarto, e esse lagarto ainda tem uma escultura incrivelmente fiel de Todd McFarlane. Mas ainda não terminamos. Ela tem uma mandíbula articulada com o interior da boca totalmente pintado e um braço articulado. Então essa base realmente tem movimento. Simplesmente incrível. Você pode ver como o metal está se enrolando, onde o Homem-Aranha conseguiu capturar o lagarto. Mas ele ainda está disposto a vir e atacar o nosso herói, um dos aliados mais próximos do Aranha, o Homem Sem Medo.
Demolidor entrou para o grupo na edição 241, com a incrível capa de Mike Zeck. E olha só essa arte interna. Por ninguém menos que Todd McFarlane, o Demolidor é sem dúvida o personagem mais fraco da coleção. E Jesse Falcão me disse que não ficou totalmente satisfeito com o resultado desse boneco de novo, porque eles estavam com tanta pressa para colocar a série 2 nas prateleiras. O Demolidor não conseguiu ter um molde de corpo exclusivo, então basicamente usaram o mesmo corpo do Homem-Aranha do traje preto. Agora, com a nova pintura e o dupla dinâmica, ele ganhou uma cabeça nova, que alguns acham um pouco grande para o corpo. Eu não acho isso, na verdade. Acho que representa perfeitamente a arte de Joe Quesada, que desenhava o Demolidor para a linha Marvel Knights na época. Você pode ver aquele queixo grande e o jeito que realmente parece exatamente com a arte. Sempre achei o Demolidor atlético, com físico parecido ao do Homem-Aranha, então isso nunca me incomodou. E você? Já recebemos versões mais recentes e robustas do Demolidor, que talvez encaixem melhor, mas para a primeira figura super articulada dele, essa é muito boa. O Cabeça de Chifre ganhou uma base completamente nova, no entanto, e essa é uma das melhores de toda a linha. Essa janela de igreja com o vitral realmente representa bem o personagem Demolidor, sabe? Ele é meio que um anjo caído, um católico que se afastou da fé. E isso realmente fica evidente nessa base, com todos os detalhes góticos, todos os pequenos elementos arquitetônicos. O fato de você poder colocá-lo em pé na beirada, tem pinos pros pés ali e tem um lugar onde você pode deixá-lo meio que pendurado na frente. Essa é uma peça de diorama incrível que já foi usada várias vezes em fotos de action figures. Eu realmente acho que essa é uma peça de qualidade para acompanhar essa figura. Mais uma escultura épica de Phil Ramirez, o Rinoceronte Furioso, que estreou nos quadrinhos em Amazing Spider-Man 41. O Rinoceronte é outra obra de Phil Ramirez, onde ele realmente aproveita ao máximo essa expressão facial, só olha para a raiva carrancuda, sabe? Os olhos olhando para cima. Assim você pode posicioná-lo como se estivesse avançando na sua direção. Além disso, isso foi muito antes da tecnologia de impressão facial, mas olha só quanta riqueza de detalhes e aplicações de pintura eles conseguiram colocar nesse rosto. Agora, de novo, esse é um daqueles que tem um pouco de articulação extra. Temos ombros articulados com bola, quadris com articulação de bola, então você consegue colocá-lo em algumas poses legais. Mas do jeito que os pés e as pernas inferiores são, realmente não há dobra no joelho. Então ele é praticamente uma estátua de novo. Muito mais parecido com o que estava sendo produzido pela McFarlane Toys na época, mas com um pouco mais de destreza do que vimos nas nossas figuras normais. O meu, na verdade, acabou perdendo as ombreiras ao longo dos anos, mas tudo bem. Ele parece bem mais fiel ao Rhino do John Romita Sr., sem elas. É realmente uma figura poderosa, muito robusta e grande, que com certeza pode ficar cara a cara com o seu Rhino do Aranha. Veio com outra cena destrutiva, onde ele obviamente destruiu parte de Manhattan descendo a Broadway. Os pinos permitem que você o coloque ali em uma pose de ataque, como se estivesse avançando para cima de você. Esta peça é removível. O hidrante com o cano para cima possui uma caixa de correio entre os tijolos e destroços. Combina perfeitamente com um personagem como o Furioso Rhino. E você sabe, minha figura favorita da série 2 é a primeira aparição do Homem-Aranha, embalado, é claro, com uma cópia de Amazing Fantasy XV. Espectadores antigos logo perceberiam que meu personagem favorito da série 2 é o Homem-Aranha do Ditko, do Amazing Fantasy, Homem-Aranha. Ele é como o original vermelho e azul, mas com cores vermelho e preto. Eles não conseguiram mudar o logo da aranha nas costas para ficar mais parecido com o do Ditko, nem o da frente. Eles mantiveram os logos do jeito que estavam. E essa cabeça, embora definitivamente tenha aquele toque do Ditko, na verdade, provavelmente é mais uma cabeça do Jack Kirby, porque o Jack Kirby fez isso. Os lápis da capa de Amazing Fantasy XV foram feitos pelo Jack Kirby, enquanto o Steve Ditko fez a arte final. Mas você com certeza sente o início do clima do Homem-Aranha agora. Uma das coisas que vimos nas imagens promocionais dessa figura foram as asas de teia embaixo, agora. A figura original na verdade não vinha com nenhuma. Queria que essa peça fosse o mais fiel possível ao Homem-Aranha do Ditko. Então eu peguei uma meia calça velha e colei, e aqui estamos. 20 anos depois, elas ainda estão firmes. E eu diria que o visual dessas asas de teia ainda supera qualquer coisa que tivemos até agora. Então talvez todos nós devêssemos simplesmente cortar algumas meias calças e usar isso nos nossos bonecos do Homem-Aranha. Outro detalhe que eu queria destacar é que se você olhar embaixo das mãos dele, eles realmente pintaram os lançadores de teia. O bico por onde as teias saem tem uma pincelada de tinta prateada, assim como a paleta na parte interna das palmas das mãos dele.
Assim, quando você abaixa os dedos dele para lançar as teias, isso cobre e ele consegue atirar de novo. Você não precisa fazer isso, não há necessidade. Ninguém vai criticar essa figura se ela não tiver pintado de prata, a única pincelada de prata em toda essa figura. Esse era o nível de precisão das figuras clássicas do Homem-Aranha. A base do Aranha também é um clássico instantâneo. Ela também tem furinho para pendurar na parede e criar um visual de outdoor moderno de Nova York. Tem um pouco daquela sujeira, até o ponto de eles esculpirem os detalhes arquitetônicos. Assim você pode encaixar os braços de pose nesses pontos. Você tem uma parede de tijolos bem pintada e há pinos para os pés ao longo da parede. Se quiser que ele escale a parede ou sente no tijolo, é possível fazer isso. Você pode usar os pinos aqui se quiser que ele fique em pé no outdoor. E claro, temos um ótimo anúncio do Clarim Diário com J. Jonah Jameson para completar toda a peça. As duas últimas figuras eram exclusivas das lojas KB Toys. Ben Reilly, o Aranha Escarlate, seria lançado na série 2, mas acabou saindo como exclusivo. Inclui uma cópia da estreia fantasiada em Web of Spider-Man 118. Ben Reilly é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos no universo do Homem-Aranha, e eu fico muito feliz em ver que ele ganhou uma figura nessa coleção. Mesmo que não pareça exatamente com as imagens promocionais iniciais, elas tinham mais uma camada plástica. Acho que na verdade eu prefiro o tecido, eles realmente funcionam muito bem. Essa cabeça com esses olhos são os olhos mais anos 90 que a gente já viu até a figura mais recente do Aranha Escarlate. Esses eram os melhores até então. E claro, eles acertaram nos detalhes do traje dele. O fato de ele ter os lançadores de teia externos e aquelas pochetes anos 90 nos tornozelos. Isso é realmente uma representação clássica dos anos 90 do herói Homem-Aranha dos anos 90, Ben Reilly, o Aranha Escarlate, e Ben veio com uma versão um pouco diferente. Pode ser a versão do Ben Reilly com janelas mais azuladas, já que o Homem-Aranha original tinha janelas bem mais brancas. É basicamente uma reembalagem do suporte original. E finalmente, o escalador de paredes do futuro, Homem-Aranha 2099, perfeitamente combinado com sua primeira aparição em sua própria revista em quadrinhos. Ah, sim, e Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. Novamente, é o corpo base feito em azul com uma pintura muito legal para destacar a musculatura. Adoro que eles escolheram aquela capa de teia de pano, acho que era claramente a escolha certa para a época. E definitivamente dá movimento e é bem grande, que é como aparecia na história em quadrinhos que vinha junto com essa figura. Então sabe, se você é uma criança e não conhece isso, ele vai ser instantaneamente reconhecível pela história em quadrinhos que você acabou de ganhar. Uma crítica sobre esse aqui é que a pintura, esse vermelho sobre o azul, ficou um pouco apagado, meio desbotado. Acho que todos nós gostaríamos de ter visto isso um pouco mais nítido para destacar esses detalhes incríveis. Mas esse foi o único Homem-Aranha 2099 super articulado que tivemos por muito tempo. Por isso ele ainda ocupa um lugar especial na minha coleção. De novo, a Toy Biz não queria gastar com novas ferramentas para essas bases. Então, essa é simplesmente a base do Homem-Aranha de traje preto, com simbionte removido, um esquema de pintura um pouco diferente e um grafite escrito Spidey esteve aqui. Se está gostando do vídeo, comente, curta, compartilhe e inscreva-se no Carbon Scoring. Quero sempre trazer o melhor dos quadrinhos, história e action figures para você toda semana. Eu já disse muitas vezes que Spider-Man Classics foi o precursor do Marvel Legends, e minha entrevista com Jesse Falcão confirmou isso. Isso não vale só para o Homem-Aranha. Devíamos fazer para todos os personagens da Marvel e Joana sugeriu chamarmos de Lendas Marvel. Apresentamos a ideia ao Chief Executive Officer que disse, não quero fazer isso. Ficamos completamente chocados. A gente ficou tipo, o quê? Então saímos de lá e depois tipo, eu não sei. 3 semanas depois pedi demissão e Joana falou, coloca isso numa fábrica rápido e eu coloquei. Lançamos a primeira leva que fizemos muito rápido. O chefe entrou e trabalhou com alguém. A gente teve que, Mas não foi só a Marvel Legends. Toda a linha de figuras articuladas de 15 centímetros deve sua existência à linha clássica do Homem-Aranha. Tudo, desde Detective Comics Universe Classics até o Batman de 15 centímetros. As figuras da série animada até a linha Star Wars Black Series. Até talvez a minha linha favorita sendo produzida atualmente, com o governo imperial Joe Classified, sem o Spider-Man Classics. Não tem como os Four Horsemen estarem fazendo linhas para colecionadores adultos como Mythic e Cosmic Legions. Mas no maior exemplo de O Jogo Virou.
Até Todd McFarlane teve que ceder, criando uma figura do Spawn super articulada para o 10º aniversário da sua linha de brinquedos. Agora vamos ouvir o que o escultor Steve Chiesi achou sobre o legado de Spider-Man Classics. Sim, parecia o início de algo, sabe? Tenho quase certeza de que a Joana me contou naquela época. Eles venderam quase 2 milhões daquelas, só pensei, é muita coisa. Como escultor, meu trabalho está em mais casas agora do que talvez o de qualquer outra pessoa na história. Acho que é justo deixar Jesse Falcão, o pai dessa linha, ter a palavra final. Olha, foi o precursor do Marvel Legends. Eu tive muitos. Tive uma carreira incrível, vivi muitas experiências incríveis e pude trabalhar com pessoas fantásticas, mas criar o Homem-Aranha clássico e o Marvel Legends foi realmente um destaque. Uma linha de action figures ou brinquedos que dura 3 anos na indústria já é considerada muito saudável. Brinquedos durarem 3 anos já é incrível. Marvel Legends e Spider-Man Classic estarem aí há quase 25 anos é incrível. Não tenho palavras para descrever minha alegria. Trabalhar nisso é divertido. Você está 100% certo. Foram aqueles 2 dias mais os 2 exclusivos que foram o precursor do Marvel Legends. Agora eu penso, é verdade, isso foi marcante, um grande momento.